Tá certo. Agora sim a gente conseguiu retomar o contato com o nosso convidado especial, o João Alfredo Lopes Negrai. Ele é professor do curso de Negócios Internacionais. Professor, agora sim, seja bem-vindo. Conseguimos acertar essa comunicação. Eu queria que nessa abertura o senhor fizesse uma reflexão e uma análise a partir dos ataques realizados de forma conjunta por Israel e Estados Unidos a várias localidades iranianas e, a partir disso, o fechamento do Estreito de Hormuz. Imagino que muitas consequências para o mercado de petróleo, ainda mais quando o primeiro-ministro de Israel projeta um conflito mais longo do que se esperava, não? Com certeza. Eu venho dizendo que a gente está vendo, na verdade, não é um novo conflito, é mais uma etapa de um conflito que a gente já estava acompanhando, pelo menos desde 2023. Antes de falar do Irã, se vocês me permitem, eu gostaria de comentar que, vamos relembrar que em janeiro desse ano, os Estados Unidos sacaram o Nicolás Maduro da Venezuela e, com isso, passaram a ter uma relação melhor com o nosso vizinho do norte, recebendo aí até agora pelo menos 80 milhões de barris de petróleo. Por que eu falo disso? Porque a China hoje é o maior importador de petróleo do planeta. Agora, com os Estados Unidos atacando o Irã, que é um dos maiores fornecedores de petróleo para a China, o que a gente tem aqui não é necessariamente um ataque em relação à capacidade nuclear ou militar iraniana. Eu vejo o que nós estamos presenciando neste final de semana como mais uma tentativa estratégica dos Estados Unidos de dominar fontes de commodities energéticas que acabam ofertando seus produtos para a China, mais do que simplesmente se preocupar com um programa nuclear iraniano. Em junho do ano passado, os Estados Unidos e Israel fizeram ataques que nós comentamos bastante, até eu lembro que eu estive aqui com muita alegria na Jovem Pan News falando a esse respeito, embora seja um assunto bem complexo, e a gente comentou como as centrais produtoras iranianas de potenciais ativos nucleares haviam sido obliteradas, né? Tal será que os iranianos consigam, frente a todas as sanções econômicas que eles têm, simplesmente reconstruir isso do zero em 8 meses, e não é o que aconteceu. Então, eu enxergo essa situação muito ligada a uma tentativa estadunidense de controlar os fornecedores de commodities energéticas para a China. E é claro que quando a gente pensa um pouco no viés israelense, para Israel, isso que nós estamos vendo é uma situação de vida ou morte. A gente não pode esquecer como o Irã várias vezes ameaçou o Estado de Israel. O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que chegou a falar que a sua meta, ou que o Irã só teria paz quando limpasse Israel do mapa, teve aí na manhã de hoje, horário local, a sua casa completamente destruída, embora não tenhamos até então notícias se ele estava ou não lá. Pois é, professor, rapidamente, antes de passar para o Fabrício Naitsky e para o comandante Farinazo, o que é possível projetar em relação ao preço do petróleo e as consequências a partir de uma elevação substancial em alguns dias? Numa certa medida, eu acredito que o mercado internacional já estava aí até precificando uma eventual alta, não apenas do preço do petróleo em si, mas da energia de forma geral, oferta de gás, volatilidade. O que mais me preocupa nesse cenário é o Estreito de Hormuz. Afinal de contas, Hormuz é o gargalo por onde passa algo como 20% do petróleo e volumes muito relevantes de gás natural, especialmente vindos do Catar. Se o fluxo desacelera, o choque é imediato, mesmo sem um bloqueio que seja perfeito. Até então, eu tenho uma ascendência na área de negócios internacionais. Armadores, tradings, operadores portuários estão suspendendo temporariamente embarques e navios de petróleo e de gás natural vindos do Oriente Médio para qualquer outro lugar do mundo. Então, vendo uma desaceleração na oferta global desse item, certamente nós teremos o preço afetado. Mas o mercado já precificava um cenário de oferta mais apertada, né? Bancos, analistas vinham discutindo aí o petróleo na casa de $80 o barril Brent, havendo uma disrupção, podendo atingir, é claro, um preço um pouco maior. Mas eu me preocupo, além do petróleo, eu me preocupo com gás natural, eu me preocupo muito com ureia e com itens nitrogenados, que o Brasil, sendo um agroprodutor,
não tem condição de produzir sozinha e acaba importando desses mercados. Além disso, um outro ponto que eu gostaria de comentar, e eu acho que é muito relevante, é o valor de fretes e seguros para o comércio internacional no geral. Esses valores já estavam elevados e agora tendem a se elevar mais uma vez. Pois é, inclusive, quem está na coordenação do jornal, Diego Castro, acaba de confirmar que, de fato, trouxemos a informação há pouco, fechamento do Estreito de Hormuz, mas em contato com as agências internacionais, a informação que vem sendo divulgada, o Estreito ficará fechado por alguns dias, mas a orientação é que os navios fiquem ancorados. Só uma informação para destacar aqui para a nossa audiência. Agora eu passo para o Fabrício Naitz, que fará a próxima pergunta. Você, Fabrício. Professor, boa tarde. Quando a gente falou sobre o conflito entre Estados Unidos e Venezuela, o ponto central daquele conflito parecia muito claramente ser o petróleo, e o desenrolar dessa história após a prisão de Nicolás Maduro indica que, de fato, o petróleo que era ali o grande fiel da balança nessa relação. O Irã possui uma produção de petróleo bastante interessante, além de, como a gente destacou aqui, controlar ali a passagem do Estreito de Hormuz. Dá para a gente imaginar que, mais uma vez, o petróleo vai ser o fiel da balança? Pode até mesmo significar, em algum momento, não uma retirada, mas uma arrefecida dos ataques já nos próximos dias? Primeiramente, muito boa tarde, meu caro Fabrício, uma alegria revê-lo. Também já tive a oportunidade de falar contigo outras vezes e eu acredito que sim. Eu acredito que o petróleo sempre é o fiel da balança toda vez que a gente traz o Oriente Médio para o centro da discussão. Aqui, é claro, existem outras coisas que podem servir de tempero. E eu explico. Hoje a gente viu os iranianos atacando interesses estadunidenses e aliados estadunidenses de forma muito ampla e, mais do que isso, de forma rápida, o que me mostra como o Irã já estava esperando um ataque dos Estados Unidos. Nós tivemos Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, uma série de países que já foram atacados. Se esses ataques e se essa incerteza permanecer na região do Golfo, eu imagino que em algum momento os próprios aliados dos Estados Unidos, desses países árabes, poderão tentar uma pacificação da região, uma vez que as commodities energéticas estão aí no centro das suas exportações, né? Então, acho que esse é um ponto. Agora, petróleo sempre é fiel da balança. E mais do que o petróleo em si, os Estados Unidos não precisam do petróleo, eles são quase que autossuficientes. O que eles não são autossuficientes, eles conseguem comprar com tranquilidade de aliados. Eu acho que a gente tem que olhar além, e eu venho apontando como uma das estratégias do governo Donald Trump é buscar dificultar o acesso chinês à commodity energética. A China hoje compra muito petróleo do Irã e da Rússia, comprava um pouco de petróleo da Venezuela. A partir do momento que os Estados Unidos conseguem interferir em pelo menos 2 desses 3 fornecedores, eu acho que o Pequim acaba tendo aí um aumento na complexidade na hora de conseguir acesso a esse item tão importante. Então, sim, petróleo sempre foi, sempre será aí, até uma mudança total de fontes energéticas, um fiel da balança importante, mas aqui eu acho que a gente tem que pensar também em termos de quem é que tem oferta e quem é que tem acesso a esse item. Pois é, o comandante Farinazo também participando com a gente dessa cobertura especial. Comandante, gostaria de elaborar uma pergunta, fazer uma questão para o nosso convidado, por gentileza, comandante? Perfeito, Caneto. Boa tarde, professor. Prazer em falar com o senhor. A gente queria saber se o senhor tem alguma perspectiva caso o cenário dessa guerra se prolongue no tempo. Porque é aquela história, a guerra é que nem abrir a porta de um quarto escuro, a gente não sabe o que vem, né? Se essa guerra se prolongar, como é que pode ficar o cenário econômico internacional na visão do senhor? Muito boa tarde, meu caro comandante, uma alegria falar com o senhor. A gente já vem percebendo um cenário internacional que vem dizendo que está passando por disrupção. Então, a gente vê que aquelas ordens que foram acordadas no final da Segunda Guerra Mundial, elas já não têm sido necessariamente cumpridas e observadas pelos próprios países que a criaram. Então, o meu grande receio é que daqui para frente, caso essa guerra ela se mantenha ou ela se intensifique, que cada vez mais potências ou potências regionais sintam-se confortáveis em agir
independentemente de qualquer legitimidade internacional. E o meu receio em relação a isso é porque, caso um cenário como esse se confirme, nós voltaríamos àquele cenário internacional completamente anárquico do pré-1914, que nos trouxe, no decorrer do século XX, tantos infortúnios, tantas mortes, tantos conflitos que poderiam ter sido aí negociados caso nós tivéssemos o recurso ao multilateralismo. Então, em termos gerais, essa seria a minha primeira preocupação. A minha segunda preocupação é, claro, humanitária, né? E humanitária porque em toda guerra, o senhor como comandante certamente sabe disso muito melhor que eu, e toda guerra, a primeira que morre é a verdade, o segundo são os militares e os civis. Então é uma questão de quantidade de feridos, de pessoas que podem ter suas vidas obliteradas numa região tão sensível como é o Oriente Médio, que passou aí pela Primavera Árabe a partir do ano 2011, cujos países, muitos deles, como é o caso da Síria, por exemplo, mandaram grandes ondas de refugiados para o exterior. E o meu terceiro grande receio é um receio de viés econômico, né? Porque a gente segue tendo economias muito dependentes de petróleo e gás natural. O Brasil depende, como eu comentei anteriormente, de fertilizantes que a gente não consegue produzir. A gente até tem lá um pouco de potássio na região amazônica, mas nós não conseguimos explorar isso. Então, eu teria aí essas três preocupações, mas dizendo e tranquilizando, é claro que a gente tem sempre a esperança de que a paz possa voltar, de que a diplomacia possa agir. Para finalizar, eu acho que uma outra coisa que me preocupa são as escaladas de violência, né? Então, quando você tem um inimigo que age de maneira cruel, muitas vezes aquele que foi atacado dessa forma pensa que se não agir da mesma maneira, talvez não tenha os mesmos ganhos militares. E aí a gente tem uma espiral de ódio, uma espiral de rancor e de violência que vem caracterizando várias regiões do mundo há tanto tempo. E isso, humanitariamente, eu diria que me preocupa de maneira muito profunda. Professor, o senhor menciona a questão que envolve os fertilizantes. Quando estoura um conflito desse no Oriente Médio, naturalmente se fala muito dos impactos no mercado do petróleo, o aumento na cotação do barril e, naturalmente, as consequências desse processo. Queria que o senhor explicasse para a gente quais podem ser as consequências de uma escassez de fertilizantes no mercado internacional. O Irã produz principalmente ureia e amônia, né, que são substâncias muito importantes na produção dos fertilizantes. E o Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que são utilizados por aqui. A partir da previsão de uma ampliação desse conflito, quais são os impactos que nós podemos esperar, por exemplo, para o agronegócio brasileiro? Essa é a grande pergunta do momento, eu diria, reafirmando mais uma vez que a gente tem a expectativa de que o conflito não se estenda tanto. A questão é que o Brasil é um país que é o maior produtor de commodities agrícolas do planeta, ainda que nós sejamos, entre aspas, apenas o quinto maior país do mundo em termos de território. Mas nós conseguimos ter uma produtividade agrícola muito elevada. A despeito dessa produtividade, a gente não consegue ter todo o fertilizante que a gente necessita. Primeiro, por razões geográficas e geológicas, segundo, porque a nossa produção realmente é muito grande. Muito dessa amônia, como você comentou, acaba vindo do Irã. E quando a gente vê um conflito como esse, o receio não é apenas que o país deixe de enviar o seu produto, mas há aqui um receio em transporte internacional. Então, há pouco nós comentávamos a respeito do canal de Hormuz fechado. Quando a gente tem interrupção nessas linhas logísticas, o frete internacional fica mais caro, fica mais difícil trazer o item do exterior para cá. E, de maneira geral, nós acabamos sendo afetados, mesmo estando tão distantes do Oriente Médio, por razões logísticas, por razões de comércio internacional. Qualquer escassez no preço do fertilizante tende a impactar o setor agrícola, que para nós é tão importante, de várias maneiras. Primeira dessas maneiras, vai ficar mais caro trazer fertilizante. Se fica mais caro, a produção fica mais cara e, como consequência, há um repasse desse aumento de preço para o consumidor final. O segundo ponto é que não é só o Brasil que demanda fertilizante. Claro que nós demandamos uma quantidade muito grande, mas há outros países que também precisam disso. Então, aumentando a concorrência, a gente tem aí mais uma eventual camada de aumento de preços e mais uma eventual camada de repasse desses preços do setor agrícola ao consumidor.
Então esse acho que é o grande receio em relação à questão dos fertilizantes. Ah, professor, mas o Brasil não pode trazer de outros lugares? Sim, pode. Nós importamos também grandes quantidades de países como o Marrocos, como a Rússia, mas da Rússia para cá a gente tem algumas dificuldades logísticas em virtude da guerra na Ucrânia. Do Marrocos para cá até um pouco mais simples, né? Mas quando esse tipo de situação militar e belicosa acontece, o prêmio de risco do seguro internacional, esse sim acaba ficando mais caro e, notoriamente, os produtores rurais brasileiros que estão aí às voltas com valores absurdos de carga tributária, infelizmente não tem como não passar esse custo ao consumidor, porque essas pessoas também precisam sobreviver e dificilmente vão conseguir absorver esse aumento de preços, né? Pois é, conversamos com o professor João Alfredo Lopes Negrai. Ele é titular do curso de Negócios Internacionais, tratando naturalmente dos impactos econômicos a partir do estouro desse conflito no Oriente Médio. Professor, muito obrigado pela gentileza. Volte sempre aqui à Jovem Pan News. É sempre uma alegria estar na Jovem Pan News, ainda que para tratar de temas não tão fáceis como esses, mas um forte abraço a vocês, um forte abraço aos espectadores. Até a próxima. A hora certa na Jovem Pan News, 4h28.